Eu não sei por onde que eu começo. É porque é que tem coisa que paralisa e tem coisa que acelera. Simples. É muito didático. Tem coisas que nos travam, mas tem coisas que nos destravam. Tem coisas que desaceleram, mas tem coisas que trazem uma aceleração surreal na nossa vida. Então, eu não sei por onde eu começo. Se eu começo pela aceleração ou eu começo pela desaceleração. Eu acho que o mais lógico é a gente começar aonde nos trava. Então vamos lá. O texto bíblico que vai nortear a nossa caminhada, eu já vivi essa mensagem, esse texto, não essa mensagem, milhares de vezes. Evangelho de Jesus, conforme escreveu Luquinha, capítulo de número 5, versículo de número 6. Eu gosto de Lucas, porque Lucas dá uns detalhes que outros evangelhos não dão. Lucas era sistemático, era metódico. Dizem que ele era médico e talvez um dos mais doutos de todos os discípulos. Então quando ele dá o detalhe eu curto, porque eu gosto do detalhe. Irmão, eu detesto fofoca mal contada. Sabe aquelas fofocas que a pessoa não dá nome? Não fala pra mim. Quando a pessoa começa a falar, eu já falo: senhor, com licença, obrigado. Já deu meia-noite, pode falar nome. Irmão, eu quero completo. Aí o bom do Lucas é que ele conta muito completo essa história. Olha só. E fazendo assim, eles pegaram uma grande quantidade de peixes e a rede se rompia. E eles acenaram aos seus companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, e a ponto de começarem a afundar. E vendo isso, Pedro caiu de joelhos diante de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Pois ele estava admirado, e todos que estavam com ele diante do arrastão de peixes que tinham feito também estavam. Só que estavam Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram sócios do Pedro. E disse Jesus a Pedro: não temas, porque de agora em diante você não vai mais pescar peixes. A partir de agora você vai ser um pescador de homens. Vou te falar um negócio. Essa mensagem só é possível quando ele chega na história. Enquanto Jesus não chega na história, a gente é um mar sem vento. É uma embarcação à deriva. Sabe qual é a maior alegria da minha vida? Porque como evangelista, a minha missão principal é apresentar Jesus às pessoas. Trocando em miúdos, é trazer vento para mares parados, de embarcações à deriva. Nesse mundo, somos uns barquinhos à vela, no meio do oceano, esperando o vento chegar para poder navegar de vento em popa. Então essa é a história. Só começa a navegar se ele chegar na história primeiro. Eu sei que o que a gente ouve hoje é: se você se esforçar, se você dar o seu melhor, se você acordar cedo, se você fazer, se você isso, se você aquilo, 1 milhão de pressão na nossa cabeça. Nos prometem: você vai ser rico, você vai ser próspero, você vai dar certo. Se você comprar o meu curso, então esquece, você vai voar. Eu não vou falar nomes, tá? Os irmãos fofoqueiros tudo me olhando. Fala nomes. Para. Se me perguntar de novo eu falo. Ô gente, olha só. Então, não é a força do homem. Posso te falar, lindo? Se depender de você, você está no sal. Você vai ser a vida toda igualzinho você está agora. Fala para quem está no teu lado. Eu sei que você ama falar com o irmão do lado. Diga para ele: se Jesus não for na tua vida, você não sai do lugar. Me alegro saber que o Deus que eu apresento às pessoas não é um Deus morto, é um Deus vivo.
Me alegra saber que Ele não é um Deus que não ouve, é um Deus que ouve e que responde. Mas me incomoda o fato de ter descoberto uma coisa. Irmão, lembra que eu disse que eu sou um pouquinho nerdzinho assim? Aí, foi hoje isso. Eu estava preparando essa mensagem e o Senhor falou no meu coraçãozinho. Jesus fala comigo de um jeito diferente, tá? Jesus me chama de lindo igual eu chamo Ele. Então o problema é meu, cuida da tua vida. Minha identidade é sarada. Eu sou lindo. Muito procedimento. Mas Ele vê aqui dentro. E Ele gosta de algo que eu ainda não descobri. Porque Ele é muito bom. Aí Ele disse no meu coraçãozinho, hoje é tarde, cabecinha baixa, lendo. Ele disse, Dave, meu lindo, sou eu. Irmão, eu sou tipo João, o discípulo a quem Jesus amava. Ele me ama. E eu amo Ele, mas Ele me ama mais. Ele disse, sem mim, você é um barco à deriva no meio do oceano. Um barco a velas, que depende da chegada do vento para avançar. Amém, né? Nessas horas do campeonato era para eu estar assim. Mas eu dando na minha cabeça assim, e tem como navegar contra o vento? Tá vendo? Eu acho que eu tenho algum problema, irmão. A primeira coisa que vem na minha cabeça é, Senhor, se eu sou o barco, a vela, você é o vento. Tem como navegar contra o vento? Tem ou não? Ai, não, me ajuda. Todo mundo, tubarõezinhos, baby shark, turururu. Tem como navegar. Tem como navegar contra o vento? É raro. Vocês não foram pro Google? Eu fui. Irmão, tem. Todo mundo assim. Mas não tem lógica. Tem. Só que olha que interessante, como o Senhor me provocou a pensar sobre, eu dei um Google. Eu fiquei vendo um vídeo de 20 minutos sobre navegação. Eu não devo ter entendido 10%, mas eu entendi uma coisa. Dá para navegar contra o vento. Como? Você vira contra o vento, dá um ângulo de ataque, para que o vento faça a curva de um lado, a curva de outro, e então te impulsionar para frente. Mas não dá para navegar contra o vento de frente. Você tem que navegar de lado. Aí você vai, já pegou, calma. Aí bom, então vamos ver como é isso. Aí o barco navegando a favor do vento em polpa. O barco navegando contra o vento. O baby shark, escuta bem, o barco navegando com o vento a favor, vento em polpa. Barco navegando contra o vento. Navega torto, navega mais lento, mas navega. Só que não chega no lugar que o vento enviou. E sabe o que é mais maneiro? É que quando a Bíblia fala do Espírito Santo, diz que ele é um vento que sopra aonde quer. Portanto, na nossa vida, quem manda não é o timoneiro, quem manda não é o capitão, quem manda é o dono do vento. É ele que dá a direção, é ele que manda para o lugar certo. Aí eu já tenho o primeiro elemento que faz com que o nosso crescimento não seja mais paralisado, que é navegar na direção que Ele quer. Oh, meu Deus. Ô, gente, nosso problema é que a gente quer fazer o nosso jeito. A gente é bom, mano. A gente é inteligente. A gente é cheio de plano. Sim ou não? A gente fez plano para até 2050. A gente tem o nosso caderninho do sonho. A gente, ai meu Deus. Irmão, é que eu me irrito com a gente. Sabia? Irmão, se eu sou Deus, eu não ia gostar da gente, sabia?
Eu falei, não quero mais, povo chato. Irmão, a gente planeja tudo e não pergunta nada pra ele. Aí quando começa a dar errado, a gente diz, o Senhor me abandonou, o Senhor não me ama, o Senhor não gosta de mim. Irmão, o problema é só você mesmo. A gente planeja tudo sozinho, faz tudo sozinho, e quando a navegação faz assim, porque ele já chegou na tua vida. Se você está nessa mensagem é porque você já conhece ele, você já sabe quem ele é, você já sabe, bebê. Agora, a primeira coisa que paralisa o nosso crescimento é não saber para onde a gente está indo, é não entender a direção que Deus tem para nós. O que eu percebo na minha vida é que eu naveguei muito tempo de lado, até o dia que eu descobri que o vento estava vindo de outro lugar e me enviando para um lugar que eu não sabia onde era. Mas no dia que eu ajeitei a vela, tirei o ângulo de ataque do barco e deixei o vento, em vez da proa, na popa, minha vida mudou poderosamente. Obrigado, irmã da esquerda. Amém. Minha linda, sabe o que eu estou dizendo? Quando você sabe o que Deus quer para você, você sabe para onde apontar as suas forças, você sabe para onde mirar a sua flecha, você sabe para onde você está indo. E o maior problema da nossa geração é não ter o propósito clarificado. É isso. A gente quer tudo, só não quer a vontade de Deus. A gente tenta tudo sem falar com Ele primeiro. Tem gente que demora 30, 40, 50 anos para descobrir o que Deus tem para ele. Então está paralisado no tempo, não vai para lugar nenhum. Quando o pior, volta para trás. E essa é a primeira coisa que a gente precisa se libertar logo, que é saber o que Deus tem para nós. E eu sei a pergunta que você faz, mas como que eu vou saber disso? Perguntando, olhando, prestando atenção, lendo a palavra, buscando no Senhor. Mas isso demora? Não sei. Cada um é de um jeito. Tem gente que demora mais, tem gente que demora menos, mas só sabe quem procura. Quem não procura não acha absolutamente nada. Então, bebê, eu não queria dar uma receitinha de bolo, dizer assim, 2 mais 2, 2 ovos, bate, liquidificador, micro-ondas. Não, cada um é um jeito. Só que tem uma coisa, o nosso maior problema para descobrir o propósito não é o que vem depois que ele chega, é o que aconteceu antes de ele chegar. Quando Jesus chega na praia, ele não encontra um homem puro de coração, ele não encontra um homem sem marcas da vida, ele encontra um homem carregado de cicatrizes, com problemas claramente visíveis. Você está entendendo o que eu estou falando? Cheio de problema, cheio de crise, cheio de identidade totalmente perdida. Porque quem você admira, você não pede para que vá embora, você pede para que fique perto. Só que Pedro tem uma sensação de pequenez tão grande, que quando ele vê o milagre, ele diz, sai de perto de mim, porque eu não mereço. E tudo bem a gente não merecer, mas falar para ele ir longe, aí também é longe demais. Isso mostra que tem algum problema aqui. E aí Pedro diz, para longe de mim. É porque ele é um homem cheio de problema. Ele é um homem com passado. E homens de passado carregado e mal curado não conseguem viver o futuro extraordinário que Deus tem. O nosso maior problema é que quando Jesus chega, Jesus pega a gente sempre carregado de passado. Minha maior dificuldade quando Jesus me alcançou não era acreditar no que Ele ia fazer, mas esquecer do que eu havia vivido. Quando eu voltei para Jesus, é uma coisa muito particular minha, mas eu me lembro que na noite que eu voltei para o Senhor, 23 de abril de 2009, eu fiquei 3 noites sem dormir, as noites sequentes, eu não dormia. Entrava alguém no meu quarto, e você sabe quem é, me acusava e me lembrava de coisas que eu queria esquecer para nunca mais lembrar, que me envergonhavam muito, e ele vinha e me lembrava. Tão lindo. Se tem algo que paralisa a gente de crescer, é o que a gente não se libertou do passado que carrega com a gente. Quando Ele chega, Ele não é só a causa do nosso futuro, Ele é o perdão para o nosso passado. Não, vai, eu vou melhorar. Mas o passado você precisa ser perdoado e precisa perdoar também.
Porque lindo, ser perdoado e não perdoar é uma dívida que não consente. Sabe, não faz sentido. Quantos de nós fomos perdoados pelo Senhor, mas não conseguimos perdoar quem nos feriu? Fomos perdoados, mas não liberamos a mesma medida. Então alguém diz, eu quero prosperar, mas você é refém de uma visão de passado. Eu quero ser feliz no meu casamento, mas você é refém de um casamento mal sucedido que veio antes de você. Você trata as pessoas do jeito que eles tratavam, você age do jeito que eles agiam. Então, querido, posso te falar, você nunca vai viver algo novo. Você vai ser sempre a cópia do que você viu e vai reproduzir exatamente. É difícil, mas é a verdade. Sem direção, temos um problema, mas não adianta ele chegar e o nosso coração estiver morando no passado. Sabe uma outra coisa? Identidade. Se você não sabe quem você é, o vento chega e você não reconhece ele. Ou pior, ignora, porque pensa que é para o barco do lado, não é para o teu. Eu vou ser sincero com você, lindo. Existem mensageiros da palavra que acreditam que o evangelho, ele precisa destruir o coração do homem, no sentido de envergonhar, humilhar, botar no chão primeiro. O meu maior problema é gente que diz que eu massageio o ego. Tá tudo bem, o problema é deles. Mas o que eu entendo do evangelho é que quando o evangelho chega, ele apaga o meu passado, ele estabelece o meu futuro, ele restaura o meu presente, mas ele me traz um valor que o mundo nunca conseguiu me dar. Não, eu vou virar. Irmão, quando eu descubro que Deus enviou o Filho para morrer na cruz do meu lugar, eu recebo um valor que nunca recebi na vida em lugar nenhum. Como assim? Alguém morreu na cruz por mim? E foi por você também. Não, calma. É que tem que esperar ele ressuscitar. Não. Ele morreu por você. E ao terceiro dia ressuscitou. Ele morreu a nossa morte, para que pudéssemos ter a vida dele. Então, já temos 3 coisas: falta de direção, falta de identidade e passado. Eu vou continuar mais uma vez, mais um pouquinho só. Tem mais uma coisa: as pessoas que a gente anda. Ih, pegou lá. As pessoas que a gente anda. Tem gente que quer viver uma vida incrível, mas só anda com gente que não acredita na possibilidade que Deus pode fazer algo sobrenatural. Tem gente que quer viver um casamento incrível, mas anda só com gente encalhada. O que foi? Não é essa parada de quer ficar rico, anda com rico. Não, irmão. É buscar gente que consegue acreditar no que você vê. É gente que te impulsiona a viver o plano de Deus na sua vida. Agora, a gente escolhe gente que toda a vida tá, ó céu, ó vida, ó azar, oh meu Deus, porque, oh meu Deus. Irmão, eu detesto caminhar com gente pesada. Gente, pelo amor de Deus, gente leve. Tem que ser leve. Irmão, a gente viaja em 8 pessoas, o mundo todo. A nossa equipe, irmão, se vazar o WhatsApp, vai todo mundo preso. O quê? Nossa, se vazar, irmão, nós estamos tudo no sal. Processo judicial, penal. A gente é tudo 5ª série. A gente ri de umas coisas que não tem graça nenhuma. A gente ofende de graça. No nosso grupo, irmão, nasceu o filho de um membro ontem. Ontem nasceu. Hoje no grupo estava questionando a paternidade. Quem é o pai dessa criança? Porque a gente fez a conta e ele estava viajando no dia. Aí o outro... Não, irmão, é loucura. Aí o outro diz hoje, mostrou a foto no grupo, no pior momento do grupo, o grupo em crise, mandou no grupo a foto dele com a mulher com o teste de gravidez. A gente fez a conta, ele não estava em casa, ele estava na montanha, subindo o tal do Aconcagua. Irmão, todo mundo pensava que ele ia morrer, a esposa engravidou. Quer dizer, a conta não fecha. Irmão, eu só quero que você entenda que ser leve
é viver a vida de maneira leve, é de não pesar o que não é necessário, é de não carregar bagagens desnecessárias. Irmão, se não é leve, não caminha, não vai, não avança. Agora, quando todo mundo chega nos postos de trabalho, ninguém está desanimado, ninguém está bolado, está todo mundo feliz, motivado, cheio da presença do Espírito Santo, porque no fim todo mundo quer a mesma coisa. E eu vou te falar um negócio, tem gente que pensa que eu estou falando de não andar com um pecador. Você é pecador, bobão. Eu não ando mais com fulano de tal. Você também é ruim. Se o critério for esse, você não serve. Irmão, é com gente dos dois extremos, gente que só te leva para a perdição e gente que é santarrão demais. Foge. Gente que você tem que ficar pesando as palavras, pisando em ovo. Ai meu Deus, o que ele vai pensar de mim? Ai meu Deus, o que ele vai achar? Foge, bebê. Se você não consegue viver a sua identidade e a pessoa que caminha com você força você a adulterar quem você é, fuja. Porque se tem algo que paralisa a nossa vida, é quando carregamos pessoas na embarcação que não carregam na mesma visão que a gente carrega, que não acreditam no mesmo Deus que a gente acredita, que não sonha na mesma direção que a gente sonha. E é isso, quando a gente entende, a gente tem 4 pilares que precisam ser resolvidos. Se o problema é passado, eu vou ser bem claro com você. Se o que impede o seu crescimento é o seu passado, quando Jesus chega, Ele é poderoso para perdoar todos os pecados e apagar todo o teu passado. Então vamos para a próxima. Se o problema é a sua identidade que foi ferida, veja, quando Cristo chega, Ele estabelece uma nova identidade. Antes, éramos um barco à deriva no meio do oceano, mas quando Ele chega, somos adotados pela sua glória e pelo amor da sua presença. E agora não estamos mais à deriva. Temos um Pai no céu que nos ama a ponto de entregar o Filho na cruz no nosso lugar. Então, quando pergunta quem eu sou filho de Deus. A gente, quando fala sobre a gente, como que eu posso te dizer isso sem ficar chato? Você conversa com gente, irmão, a pessoa só tem uma notícia para contar. Aí você fala, você já viu que tem gente que gosta de parecer pobre? Que tudo diz, não tem dinheiro. Ele tem, mas ele aprendeu a dizer que não tem, já viu? Tubarãozinho aqui não tem ninguém, todo mundo é muito rico, né? Tem gente que não tem dinheiro na terra. Alguém viaja de econômica ainda? Ô irmão, você sabe o que eu estou falando, e às vezes até você reclama de tudo. Tudo diz eu não posso, eu não consigo, eu não sirvo, para mim não vai dar certo, dá certo para todo mundo, para mim não. Não, lindo, quem tem identidade sarada declara sobre si o que crê, não o que vê. Não, vou melhorar. Às vezes o cenário que você está é totalmente o contrário do que você declara, mas o que você declara se torna aquilo que você vive, a autoridade que há na fé em Cristo Jesus. Então você não diz eu não posso, você diz eu posso. Você não diz eu não consigo, você diz eu consigo. Não, irmão, vamos melhorar. Você vai fazer o seguinte, lindo, se o problema é a identidade que você carrega, vamos curar ela agora. Diga com a boquinha que Jesus te deu, diga eu sou abençoado. Acabou, tirou uma sentença. Eu sou amado. Eu sou escolhido. Eu sou próspero. Eu sou perdoado. Eu sou a imagem, a semelhança daquele que me criou. Eu sou o amor da vida do meu Deus. Agora, veja, o crescimento, quando ele é paralisado, ele sofre. Agora, quando você tem uma visão clara, quando você tem um passado perdoado, quando você tem uma identidade firmada, quando você descobre porque Deus te chamou,
A sua vida acelera, que te torna... como eu vou falar? Não dá mais para te parar. Eu quero declarar algo na sua vida. Você pode crer nisso? Eu vou explicar um negócio para os irmãos do Tubarão. Quando você abençoa, você faz assim. Quando você adora, você faz assim. Quando você recebe, você faz com a mão assim. Então, receba essa palavra no nome de Jesus. Receba. Eu quero declarar no nome de Jesus que o seu passado será perdoado e você vai perdoar quem lá ficou. A sua identidade será renovada, restaurada. A direção do Senhor vai vir sobre você e vai te levar para um outro lugar. E o ano que parecia estar parado vai ser o ano de maior aceleração da sua vida. O Senhor vai te levar para um outro nível. O que estava morto vai ressuscitar. O que estava engavetado vai vir para fora. E todas as promessas do Senhor que estavam paralisadas irão acelerar de uma maneira sobrenatural sobre a sua vida, em nome de Jesus. Porque falta 1 minuto para acabar, e eu não falei o que acelera no todo. Eu falei de passado, falei dele, chega, top. Mas tem as pessoas que chegam também que aceleram. Ai, obrigado, aqui eu vou falar agora para vocês. Existe algo que acelera. Ontem a minha esposa me convidou para correr. Ela me irritou profundamente ontem, porque ela falou, vamos. Eu disse, vou. E eu tenho roupa de correr, mas não corro, entendeu? E eu vou te contar uma coisa que aconteceu semana passada. Janeiro tem uma corrida de 5 km num lugar, aí no mundo. Uma corrida de 5, outra de 10, outra de 21, outra de 42. No final do ano passado ela falou para mim, vamos correr de 5? Eu falei, vamos. 5 eu consigo, eu já devo ter andado 5 km num dia. Vamos. Aí ela entrou para se inscrever. Não tinha mais de 5, não tinha mais de 10, só tinha de 21. Eu acho que eu não andei 21 km na minha vida. Eu sou quase um carro zero. E ela me inscreveu de 21. Então agora eu tenho que treinar, porque senão eu vou morrer. Eu dei um Google para ver se tem bicicleta no percurso. Se você pegar uma bike, dá uma acelerada, um ônibus, um Uber, mas não dá, é tudo fechado. Então, como eu não quero fazer feio, fui treinar com ela ontem. Só que, irmão, eu estava quase morrendo. Eu estava quase descansando na eternidade. Eu estava, Senhor, leva o meu corpinho. E aí, irmão, só que uma coisa me irritou, porque enquanto eu estava morrendo, ela estava acelerando. Aí eu disse, sabe de uma coisa? Nem que eu morra, mas eu não vou perder para ela. Aí, irmão, eu comecei a acelerar. Falei, eu não vou perder. Aí quando chegava no descanso, assim, e ela chegou no final. A gente fez um treinamento de 7 vezes, correndo 2 minutos, parando 1 minuto. Era uma coisa assim. No último minuto a minha irmã estava junto. E a minha irmã falou assim, quando eu fizer os últimos 30 segundos, todo mundo vai correr o máximo que pode. E eu não tinha mais nada para oferecer. Irmão, mas quando a minha irmã disse, ela falou para mim, e é nesse momento que eu vou humilhar vocês. Mexe comigo não, irmão. Quando ela disse isso, deu os últimos segundos, eu falei, fui adotada. Irmão, faltava 20 segundos. Eu dei a minha vida, passei as 2. E quando parou, era para ligar para o 192, porque o coração tava 184 batimentos. Mas eu ganhei. Naquele dia, o Espírito Santo me falou, se você anda com gente que te desafia a chegar mais longe, a fazer o que nunca você fez, a ir a lugares que você nunca chegou. É lindo. Eu quero que você saiba, 2024 vai ser um ano de novas conexões. Aqueles que te paralisam serão paralisados, e aqueles que te levarão para o outro nível, que te farão crescer, amadurecer, fortalecer, acelerar, Deus vai colocar na sua vida um a um, e aquilo que era lento vai ficar veloz, rápido, maduro, sobrenatural, porque Deus usa a eternidade, mas usa pessoas para fazer com que a gente chegue ao lugar
que Ele já preparou. O teu vento nos dá direção, nos leva para novos lugares, Senhor. Oh Jesus, posso te dizer uma coisa? Um dia eu vim pregar em Tubarão há muito tempo atrás. E no dia que eu preguei aqui, Jesus, eu não acreditava que o Senhor tinha me levado tão longe. E naquele dia eu não sabia nem de perto o que o Senhor iria fazer. Era tão pouquinha gente no dia, Senhor, mas hoje hoje está diferente. Porque o Senhor é o único que tem poder para fazer aquilo que ninguém faz. O Senhor é o vento que nos leva em direções que nunca imaginamos, que nos faz viver coisas que nós nunca sonhamos, Senhor Jesus. Então, Pai, que seja um ano de aceleramento, de crescimento sobre a vida dos teus filhos, que eles vão a lugares que nunca foram, vivam experiências que nunca viveram, e que o teu nome seja glorificado através de todos nós. Em nome de Jesus, amém. Fala, meu lindo, minha linda, tudo bem com você? Eu tenho certeza que aquilo que você vai ouvir vai ser uma chave poderosa sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre o teu futuro. Fica com a gente até o final, não saia, elimine distrações. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva bem rapidinho. É só apertar o botão, inscrever-se, ativa o sininho. Toda segunda-feira, 7 horas da manhã, tem uma palavra de Deus para você aqui no canal, tá bom? Então curte o vídeo, comenta, compartilha. Quanto mais pessoas receberem essa palavra, melhor. E por falar em palavra, vamos para ela. Isaías, capítulo de número 54, versículo de número 2, diz o seguinte: amplia o lugar da tua tenda
e permita-os estender as cortinas de tuas habitações. Não faça de forma restrita, alonga tuas cordas e fortalece tuas estacas, porquanto tu transbordará para a direita e para a esquerda, e a tua descendência herdará as nações e fará as cidades desoladas serem habitadas. Aleluia! Há um primeiro impacto. Esse texto, ele não aparentemente não diz algo tão assim que a gente diga uau, porque falta uma explicação simples e singela para que você compreenda o que Deus está falando. Neste caso específico, teologicamente, há um contexto cujo qual Deus está falando para o seu povo, para a sua igreja, para Sião. Deus está falando para o povo: olha só, se preparem, tá? Aumentem as tendas, estiquem as cordas, reforcem as estacas, porque o que vocês têm aí é pequeno para o que eu tenho aqui para derramar. Se preparem para o futuro, porque o teu futuro não tem nada a ver com o teu presente, muito menos com o teu passado. O que eu vou derramar sobre vocês é tão grande que o lugar que vocês prepararam não cabe. Não pode que você não entendeu. Eu vou dizer algo tão simples como a luz do dia. O que Deus tem para você é tão extraordinário que as estruturas de agora ainda não estão preparadas para aquilo que Ele irá derramar sobre a tua história. A gente tem algumas expectativas que elas são normais. Existem expectativas em Deus que nós fazemos, criamos algumas expectativas de coisas que queremos, e a gente cria expectativa para aquilo que tanto desejamos, só não lembramos que para que aquilo chegue é preciso ter algo preparado. Por exemplo, bem infantil, mas você quer ter um carro. A pergunta é: você tem carteira de motorista? Você entende que para algumas coisas existem limitações ou pré-requisitos para que isso seja possível? Você quer casar? Você já tem a namorada? Eu quero casar, mas já encontrou alguém? Para tudo na vida existe um pré-requisito. E para alguns milagres nós vamos ter que agir antes, preparando o caminho para onde o milagre vai chegar. O que é isso? O nome disso se chama loucura. É verdade, é sinistro, irmão. É maluco, ninguém entende. Eu tenho uma história do Paul Yang-cho, que é o pastor da maior igreja do mundo, acho que faleceu agora, na Coreia do Sul. E que ele conta num dos livros dele que ele gerava os sonhos. Então ele andava com a mão assim na barriga, e a pessoa dizia: o que está acontecendo? Eu estou gerando um sonho. E a brincadeira é séria. Ele preparava o caminho para aquilo que Deus falava que seria derramado sobre ele. Então ele preparava como se fosse assim: olha, Deus, eu sonho com uma bicicleta. Aí Deus diz: então tá ok, eu vou te dar a bicicleta, mas antes da bicicleta chegar, compra o capacete, a roupa de andar, prepara o caminho para que quando a bicicleta chegar, ela não fique parada um dia. É mais ou menos isso. Você está entendendo? Então, o que você busca do Senhor? A pergunta, ela é clara como a luz que brilha. O que você deseja? Se a pergunta for clara de responder, a segunda precisa ser respondida também. E o que você fez até então para que esse milagre chegue até você? E eu não estou falando de lei de atração. Não.
Eu estou falando de uma palavra liberada pelo Senhor, cujo qual eu me movo por ela, me preparo para ela, ando nela, faço aquilo que ela libera e determina sobre mim. Quando a gente entende a direção de Deus, a gente muda até a forma de nos mover. E quando mudamos a forma de nos mover, nós estamos fazendo o que a palavra está dizendo. Preparem, levantem as tendas, aumentem os umbrais e melhore o negócio, sabe? Prepara o caminho. Eu vivi isso semelhante agora esses dias, aliás, no começo do ano. Eu recebi uma palavra de Deus sobre uma associação evangelística. Ela está pronta agora, ela está pronta, ela tem sede, ela tem móveis, ela tem computadores, ela tem voluntários, já são 80 voluntários, ela tem diretoria, ela já está inscrita, ela já é legal, está tudo certo. Mas sabe como começou? Numa palavra. Só que quando Deus me deu a palavra, eu enlouqueci. Irmão, é doido demais quando você começa a fazer algo sem ver. Eu aluguei uma sala e não tinha ninguém. Não tinha computador, não tinha cadeira. Eu me lembro que eu fui na sala. Olha que loucura, eu fui na sala. Eu olhei uma sala assim, 120 metros quadrados. Falei, que top. É essa sala. Aí eu saí, entrei no carro, fui embora. Aí o Senhor falou no meu coração: é pequena demais. Mas não tem nada ainda. Mas vai vir. E para o que eu vou liberar é pequena demais. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar ou não? Aí eu liguei para o corretor e falei assim: eu vou alugar a sala do lado também. Mas eu não tenho nem dinheiro agora. Tem que ter prazo, carência. E aluguei a sala. E não tinha móvel, não tinha computador, não tinha voluntário, não tinha nada. Mas tinha uma palavra. A gente tem que começar a nos movendo pela palavra que Deus libera sobre nós. Sabe, tem pessoas que vivem a vida inteira uma vida trancada em uma realidade, sendo que Deus já liberou palavras poderosas e que essas pessoas nunca se moveram por essas palavras. Eu vou ter que contar testemunho aqui, porque eu sou obrigado, porque isso tem me pegado, e tem me pegado tanto que até coisas que eu já devia ter resolvido, eu não resolvi, porque Deus não mandou, e a confusão está tão grande que eu não queria nem falar. Eu estou até com medo já, que Deus já está me dando uma zoada, já falei assim, já falei, Senhor, se eu ficar esgotado vai dar ruim. Mas eu vou te falar uma coisa engraçada. Eu aluguei a sala, quantos metros? 240 metros quadrados. Eu entrava lá dentro, irmão. Eu falava, Jesus, o que eu fiz? É louco isso, né? Entrar para um lugar vazio, que é grande demais para os teus olhos. Aí eu descobri esse texto. Prepara a tenda, alargue a tenda, porque o que eu vou liberar precisa de espaço, de caminho e preparação. Deus está dizendo, eu tenho algo para você, prepara o caminho para que ela chegue. Comece a se mover pela palavra, comece a mudar as atitudes, comece a mudar a conduta, e comece a se mover dentro daquilo que Deus está falando para você. Você entende isso? O que Deus tem vai acontecer. Escute, existem milagres que chegam de repente sem que a gente espere, mas na contrapartida existem milagres que estão esperando a sua decisão de expectativa e construção, para que aquilo que é milagre chegue na hora que o ambiente estiver preparado. Porque se Deus mandar para você sem que o alicerce esteja pronto, aquilo que era para ser bênção pode destruir você. Então comece a preparar o caminho daquilo que Deus tem liberado sobre você, e se mover pela palavra cujo qual você tem ouvido. Entrou um maluco lá e falou, eu vou dar os móveis. Só que ele só sabia que era metade da sala. Aí eu falei para ele, esqueci de contar um negócio. Tem um outro lado também ali, ó. Aí eu pensei que ele ia arregar.
Se regasse, eu ia pro pau no outro lado. Dívida, financiamento, agiota, mas ia dar um jeito. Aí ele falou: não, eu vou dar tudo. Até não acreditei. Aí foi outro maluco, falou: vocês têm computador? Eu vou dar tudo. Falei: mas tem voluntário, e só de voluntário tem que ter 8 espaços para eles. Vou dar tudo. Mas tem um rapaz que trabalha com mídia, o computador é bem caro. Eu vou dar também. Aí, irmão, assim foi vindo. Tudo para preencher um espaço. Mas só preencheu porque tinha espaço. Porque para que iria se dar móveis se não tinha lugar para colocar os móveis? Por que alguém daria alguma coisa para algo que nem quem recebeu a palavra acreditou? É sobre isso. Ouvi uma história na minha adolescência que eu levo para mim para sempre e que eu nunca vou esquecer, porque são essas loucuras que fazem a gente viver a vontade perfeita de Deus. Uma cidade do interior do nosso país, do nosso Brasil, estava passando por uma grande crise na lavoura. A lavoura tinha se perdido, e os moradores e trabalhadores daquele lugar estavam muito tristes, desanimados, pensando em mudar de lugar. Então eles iam numa igreja que era pequena, já muito pequena, e um certo dia naquela igreja um irmão teve uma visão. Se prepara, irmão. O irmão teve uma visão, e a visão foi: aumenta a igreja. E Deus mostrou na visão para esse homem o tamanho que era para ser a igreja. Só que ele não era o pastor da igreja, ele era um membro da igreja. E aí, quando terminou o culto, ele foi até o pastor da igreja e disse: olha, pastor, eu sei que nós somos em poucos e que a igreja sobra espaço, mas Deus me deu uma visão que eu preciso falar para o senhor. E o pastor disse: me conta. Ele falou: Deus mandou aumentar a igreja. Como assim? A gente tem poucos membros e os membros que tem sobram espaço. E ele falou: pastor, eu insisto. Deus me deu inclusive as dimensões da nova igreja. Aí o pastor olhou para aquilo, falou: tudo bem, irmão, vou fazer o seguinte, eu vou convocar uma reunião com os irmãos na próxima escola dominical, e quando acabar o culto a gente sai para fora da igreja e você apresenta as dimensões do novo templo. E assim o pastor fez. O pastor falou: olha, irmãos, no domingo, após a celebração da manhã, a gente vai para fora do templo, porque o fulano de tal teve uma visão das dimensões de uma nova igreja que temos que construir. Pois bem, na manhã seguinte, naquela escola dominical, quando acabou o culto, foram todos para fora e ficaram olhando para o irmãozinho que teve a visão. Conta, qual é o tamanho da igreja? Aí ele falou: dessa parede da igreja tem que alargar 10 passos para a direita. Aí ele foi, andou 10 passos para a direita e firmou uma estaca. E ele diz: da parede dos fundos tem que fincar uma estaca a 20 passos. E ele deu 20 passos e fincou a estaca. E fez isso para todos os lados da igreja, até que chegaram a um perímetro cujo qual dava 5 vezes o tamanho da igreja. O pastor olhou aquilo, olhou para os irmãos e perguntou: quem crê que a gente vai construir essa igreja? Não parece loucura? Me diz uma coisa, parece loucura isso, sim ou não? Mas todo mundo que recebe uma visão de Deus, antes de viver o plano perfeito de Deus, vai ser chamado de louco, porque ele vai ver algo que ninguém consegue enxergar, vai se mover por algo que ninguém acredita, até que um dia, de repente, a visão se torne realidade, e todo mundo que não acreditou vai olhar e dizer: era Deus desde sempre.
Com Noé foi igual. Noé disse: vai chover. E Deus mandou eu construir uma arca. Quando Noé terminou de construir a arca, veio a chuva. E todo mundo que riu do Noé construindo a arca não entrou na arca. E é assim a vida, meu lindo. Tem gente que não vai participar da sua visão, a não ser que acredite nela contigo desde o começo. Eu sou grato a Deus porque tem gente que acredita comigo da visão desde o começo e estão comigo até agora. Eu quero que você comece a clamar para pessoas que cerquem você e comecem a acreditar naquilo que Deus tem liberado sobre a sua história. Comece a andar com gente que é tão louco como você é, para ver aquilo que ninguém enxerga, para acreditar naquilo que ninguém acredita e para dizer para que todo mundo saiba que o que é loucura para alguém é a palavra e a direção de Deus para você, e que pode ser, mas em nome de Jesus, em breve todos verão. Escute, o velhinho, o irmãozinho da igreja que teve a visão, graças a Deus que o pastor era crente, acreditou, crente de crer, acreditou e falou: irmão, vamos construir a igreja, quem pode ajudar? Aí os irmãos: o senhor não acredita nisso? Você acredita? Eu falei: eu acredito. O irmão de lá atrás falou: eu também acredito. O outro: eu também acredito. Irmão, isso é muito doido. A gente tem que andar, aprenda, com gente maluca. Gente maluca vale a pena. Gente que crê naquilo que a gente crê. Gente que divide a nossa fé. Se você andar com pessoas que te puxam para trás, você não vai chegar. Irmão, resumindo, construíram a igreja. A igreja ficou grande e tinha eco dentro da igreja. No dia que a igreja inaugurou, chegou uma notícia na cidade. Uma multinacional trouxe toda a plantação de laranjas para a cidade. A empresa era Fanta, que levou todos os produtores de laranja para aquela região e estabeleceu ali o plantio que distribuiria para o Brasil. Resumindo, não faltou espaço na igreja, faltou espaço no bairro, faltou espaço na cidade, e não tinha onde colocar gente. No primeiro culto só tinha visita dentro da igreja, mas graças a Deus que alguém preparou o caminho para que esse dia chegasse. Graças a Deus que alguém acreditou. Comece a abrir espaço para aquilo que Deus preparou para a sua história. Comece a se mover pela palavra que Deus liberou sobre você. O que Ele falou parece louco agora, mas se prepare que em breve pode se tornar comum. Tudo aquilo que Deus te prometeu, Ele é fiel para cumprir. E nenhum dos seus planos podem ser frustrados. E se você crê nisso, prepare o caminho, alargue as tendas, prepare-se para o extraordinário de Deus, porque a hora que isso tudo chegar, você vai estar pronto para receber. Parece loucura, mas não esqueça que tudo que foi loucura para alguém, um dia talvez já seja realidade para nós hoje. Fala para quem está perto de você, eu prometo fazer só isso agora, só isso agora. Fala assim: eu acredito na visão de Deus sobre a tua história. Tá, agora você sozinho diz assim: Deus, se Ele acredita, como eu posso não acreditar? Feche os teus olhos e pelos olhos da fé enxergue aquilo tudo que Deus tem falado contigo há tanto tempo e que você tem boicotado pela falta de fé, que você tem limitado pela sua falta de, de mover-se pelo extraordinário. Diga: Jesus, me perdoa, porque eu paralisei um plano extraordinário porque não acreditava na visão, mas a partir de hoje será
tudo diferente. A tua visão vai ser o alicerce sobre as minhas decisões. Se o Senhor falar que é para ir para a direita, eu vou para a direita. Se o Senhor falar que é para ir para a esquerda, eu vou para a esquerda. Vamos nos preparar para que o dia chegue. E quando ele chegar, nós ainda, Senhor, estaremos no mesmo lugar, clamando e esperando, sabendo que Tu é fiel para cumprir tudo aquilo que prometeu. Em nome de Jesus. Amém.